Fala pessoal, tudo bem com vocês? O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, falou pela primeira vez sobre o caso do goleiro Adriel, titular do Grêmio, afastado por Renato no fim de semana por conta de casos de indisciplina. Só que o goleiro cometeu um outro deslize e está se inviabilizando cada vez mais no clube. Eu vou te dar todos os bastidores a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, recapitulando rapidamente, o Adriel foi retirado antes do jogo contra o Cruzeiro no fim de semana, jogo que o Grêmio perdeu, com Gabriel Grando de titular, aliás, teve uma grande atuação. Antes da partida, o Paulo Calef, vice de futebol, foi até os repórteres e disse: o Adriel está fora por casos de indisciplina. Ele já foi multado, reincidiu e o Renato decidiu afastá-lo do jogo como uma espécie de punição. O dirigente informa os repórteres que informam o motivo da troca ali naquele momento. O Renato vai para a coletiva depois e de uma forma mais enérgica fala que o Adriel já tinha sido chamado a atenção, que cometeu vários atos de indisciplina, que deu uma entrevista que não deveria dar e começou a direcionar também a sua crítica para empresários. Por isso que a coisa gerou uma confusão. Peraí, o Adriel foi punido por ato de indisciplina ou por conta de empresários? Vem uma entrevista do Renato na terça-feira, ele não baixa tanto assim o tom, continua num tom mais enérgico, mas depois refere que está tentando ajudar o Adriel, que o Adriel não era ninguém até ele ser bancado, né, pelo Renato no Campeonato Gaúcho e tudo mais, só que aí o Renato dá mais detalhes do que aconteceu. E chama atenção porque é a primeira vez em muito tempo que eu vejo, assim, não lembro de uma última situação nesse caso, do clube expor um patrimônio do clube dessa forma, né? Por mais que o jogador tenha errado, e a gente já viu vários casos de indisciplina no futebol, o Grêmio esticou o chiclete, como a gente fala, falou mais do que deveria sobre o assunto, na minha opinião, né? O Renato já tinha falado, um assunto que poderia ser tratado de forma interna, mas foi repetidamente tratado. Só que só o Renato, a não ser o Paulo Calef, né, que comentou a situação e explicou o motivo antes do jogo contra o Cruzeiro, mas só o Renato estava falando a respeito. Nenhum dirigente estava, né, colocando mais, digamos, detalhes sobre a situação. Até que o presidente Alberto Guerra esteve em São Paulo e conversou comigo e com meu parceiro Denilson Show no podcast que nós temos. É uma longa entrevista de mais de 1 hora, você pode conferir. Ele fala sobre questões envolvendo a Arena do Grêmio, sobre a Libra, né, com a nova Liga do Futebol, questão de direitos televisivos, fala sobre a relação do próprio Alberto Guerra com o futebol, com o Grêmio, como começou, fala sobre bastidores da contratação do Soares, sobre qual a expectativa dele para o Grêmio, se chegarão reforços na janela, enfim, uma entrevista bacana que você pode conferir lá no canal do Denilson Show aqui no YouTube. Mas eu separei o trecho que ele fala sobre o Adriel, porque é a primeira manifestação que a gente tem de um dirigente gremista sobre o caso. O Guerra reconheceu que o caso foi de uma exposição maior do que deveria, ele reconheceu que o clube errou na condução do processo e trouxe mais detalhes. Afinal de contas, o problema é o empresário, o problema é a indisciplina. Alberto Guerra. Oportunidade para o presidente falar, sim, porque ao longo da semana o Renato concedeu 2 entrevistas, uma após o jogo contra o Cruzeiro e depois outra na terça-feira, porque algumas dúvidas ficaram no ar sobre o afastamento do Adriel, que tinha cometido atos de indisciplina e foi tirado do jogo contra o Cruzeiro, ele então goleiro titular, para substituir o Gabriel Grando. Presidente, a sua versão, né, sobre o que aconteceu. Não é nem questão de versão, né, mas vamos lá. Eu acho que agora, ultrapassado e depois de tudo que aconteceu, olhando para trás, fica muito mais fácil de a gente se dar conta de algumas coisas que talvez a gente, na posição como dirigente, tenha... O assunto tomou uma dimensão maior do que deveria, né? Até no aspecto da punição do atleta eu entendo, porque todas as coisas que acontecem dentro de um vestiário, não só todas as coisas, mas as relações dentro do vestiário, o Denilson está aqui que viveu a vida toda, são na base da confiança. Fato. Né? Fato. Do treinador com os jogadores, inclusive eu com os meus homens, eles são cargos de confiança, né? Então, no momento em que um atleta ele vem cometendo pequenos deslizes, vem sendo multado e parece que não dá bola para as multas, né?
continua multando e acontecem outras situações que, né, que no julgar do treinador ele não vai estar com a cabeça no jogo, que é como, por exemplo, quando tu assina com 2, 3, 4, né, empresários, 2, sei lá, patrocinadores de, né, aquilo vai se somando e chega no conhecimento dele, e chegou no conhecimento dele no dia do jogo de que foi dada uma entrevista, e para quem não sabe, né, Denilson, todas as entrevistas dos jogadores de futebol são marcadas pela assessoria de imprensa do clube. Sim. Que marca, vê o porquê da entrevista, a pauta, tenta minimizar qualquer bronca, como não aconteceu e acabou, né, o conteúdo da entrevista sendo prejudicial, porque não foi marcado pela assessoria do Grêmio, e nessa entrevista ele relata coisas assim de a bola parada do Grêmio. Revela questões táticas. Questões táticas, e também coloca de uma maneira assim, né, de que preparação física fora, alimentação, como se o Grêmio não tivesse nada, né? Então isso desagradou o treinador e fez com que ele tirasse, né, na cabeça do Renato, e eu entendo e corroboro, né? Tudo isso acontecendo, ele está com a cabeça em todos os lugares, menos no time. Então, optou por colocar o Gabriel Grando. Bom, preciso contextualizar também, porque o Pablo Bueno é o empresário do Ferreirinha. É o empresário do TT, jogador atacante, que foi vendido ao Shakhtar Donetsk sem, né, nem jogar pelo profissional do Grêmio. O Pablo Bueno, ele estaria orientando o Adriel nesse momento. Por que eu digo estaria, né? Vou dizer, está, né, no caso. Mas não dá para dizer que o Pablo Bueno é o empresário do Adriel, porque o Adriel está representado por uma empresa do Rio de Janeiro até a metade do ano. O contrato está vencendo. Antes desse contrato vencer, existe uma informação de que o Pablo Bueno estaria já, digamos assim, orientando o Adriel e firmando um acordo para que ele possa representar o Adriel depois que esse contrato com a atual empresa vencer. Pois bem, por que chamou tanta atenção a entrevista do Renato, a punição ao Adriel? Porque se sabe que é um empresário com, digamos, problemas, litígios, com algumas rusgas, né, envolvendo os dirigentes, envolvendo o próprio Renato, e que, né, poderia ser uma punição ao Adriel por, digamos assim, escolher o empresário. E isso, obviamente, seria extremamente antiético. É algo que o clube nega, o Renato nega, o Guerra nega, até porque, né, como eu disse, né, seria completamente antiético e eles mesmos entendem que quem afirma esse tipo de coisa responderá na lei, fazendo qualquer tipo de ilação. O Grêmio não escolhe empresário para jogador, mas também é verdade que o empresário do Adriel, ou o novo empresário, o futuro empresário, é uma pessoa que tem dificuldades. E eles entendem que o Adriel começou a mudar o seu comportamento depois de começar a ser orientado pelo Pablo Bueno. Também tem outro detalhe. Ele não é o único, segundo o Grêmio tem informações, ele não é o único empresário com o qual o Adriel estaria conversando ou sendo orientado. Então ele estaria conversando com outros 3 empresários, talvez. E aí isso pode ser um complicador, né? Porque o empresário de jogador, né, muitas vezes, quando ele quer negociar com um atleta, ele oferece um valor aqui, ele compensa de uma forma aqui, ele garante material esportivo ali e tudo mais, né? Uma forma de barganha e tudo mais, ó, se você assinar comigo e tudo mais. E se o Adriel realmente está acumulando, digamos assim, empresários antes de assinar formalmente com alguém, isso pode ser um complicador ali na frente, né? Porque ali na frente os caras, e aí? Você vai assinar com quem? O Grêmio vai vender o jogador e vai conversar com quem? Enfim. Então, tudo isso acabou, segundo o Grêmio, mexendo com a cabeça do moleque. Que não é tão moleque assim, ele tem 22 anos, é casado, tem 2 filhos. E o Adriel, ele mudou ou melhorou o seu patamar nos últimos meses. Diz o próprio Renato, não tenho nada que ver com isso. Mas o fato dele ter mudado o patamar mexeu um pouco com a cabeça dele. Também tem outro ponto. O Adriel se mudou. Ele morava próximo ao CT. Ele muda para um condomínio do outro lado da cidade e passa a chegar atrasado por conta disso. Então o Grêmio entende que não tem nada a ver com a casa onde ele mora,
que o Renato diz, ele pode morar no Rio de Janeiro, se ele chegar na hora do treino aqui todos os dias, ninguém vai reclamar. Então ele passa a chegar atrasado, ele começa a ter alguns comportamentos inaceitáveis. Pelas informações que eu tenho, o grupo de jogadores não absorve muito bem isso, porque você tem lá jogadores super experientes, históricos no clube, como Kahneman e Jeromel, você tem o Luizito Soares, e o Adriel digamos assim, não tem os mesmos comportamentos que jogadores muito mais vencedores e experientes. Então, esse tipo de coisa vai prejudicando o atleta dentro do vestiário, dentro do clube e tudo mais, e você precisa de um pulso, de um comando. Esse é o bastidor do que está acontecendo nesse momento. Aí, além de chegar atrasado, de outros comportamentos e tudo mais, a gota d'água foi uma entrevista que ele deu para o Paredão do Guerrinha, Adroaldo Guerra Filho, que é um comentarista do Grupo RBS. Só que nessa entrevista, aí tem duas coisas, né? A primeira, ele não passa pela assessoria de imprensa. E os jogadores têm essa norma de passar pelo assessor de imprensa, o Igor Póvoa. Ele estaria vetado de conceder a entrevista. Ele vai por conta, acompanhado do empresário. Não do assessor de imprensa dele ou do clube, acompanhado do empresário. Isso é incomum, tá? Nessas relações de entrevistas. Na entrevista, ele revela questões táticas que incomodou demais o Renato, porque há uma norma que os jogadores não podem falar sobre isso. E a forma como ele se refere às questões táticas, a jogadores, quando ele revela esse bastidor, incomodou o vestiário, incomodou o Renato, incomodou todo mundo. Enfim. Só que aí, depois da punição, o Renato, na mesma entrevista, disse o seguinte: não, eu já puni ele, tá tudo certo, agora ele vai brigar por posição. Não, vai ser difícil o Adriel voltar. Porque ele publicou um vídeo nesse dia 26 de abril, dia do goleiro, nessa quarta-feira, meio que um documentário da história dele. Só que aí, em vários momentos do vídeo, ele fala que não pode ser punido por uma entrevista que ele deu, porque ele gosta de dar entrevistas e que ninguém o conhece de verdade e que ele é muito grato às pessoas que ele conheceu no meio do caminho, que hoje ele se envolveu com pessoas que o ajudaram e que foi a partir daí que fez com que ele se tornasse o que ele é, fazendo uma clara alusão ao empresário, de que ele está bem, que ele foi ajudado, que ele melhorou de vida e que é isso que importa. E aí depois ele dá uma resposta ao Grêmio, meio que dizendo que o Grêmio está o punindo pela escolha do empresário, dizendo: posso ser punido pelos meus erros, jamais pelas minhas escolhas. Aí, Adriel, me ajuda a te ajudar. Porque ele botou mais fogo nessa lenha, né? Botou mais lenha nesse fogo, melhor dizendo, e aí a coisa incendiou. É óbvio que isso não pegou bem, o Grêmio não recebeu bem, e vai ser bem difícil, porque já estava, né? Já tinha amenizado, o Grêmio já tinha feito até um meia-culpa de que expôs demais o garoto, não sei o quê e tudo mais. O Renato disse que o Grando ia jogar, né, nessa quinta contra o ABC, mas depois o Adriel voltaria a disputar a posição, porque ele é um bom jogador e tudo mais. Ele é um bom menino, né, poderia entender a lição e tudo mais, mas não foi o que aconteceu. Ele publica um vídeo afrontando, né, digamos assim, a diretoria do Grêmio, invertendo um pouco, né, a hierarquia. Bom goleiro, super jovem, acho que foi exposto exageradamente, mas também precisa botar a cabeça no lugar, né? Se for o Pablo Bueno, fixá-lo como empresário para cuidar da sua carreira. O Grêmio realmente não tem nada a ver com isso, mas, enfim, que ele entenda que realmente ele recebeu uma grande oportunidade no início do ano, ele era o terceiro goleiro, está subindo de patamar, estava sendo muito bem cotado, e que essas questões vão apenas prejudicá-lo, né? Conhecendo o Renato, se ele fez isso, né, dessa forma, é porque provavelmente o grupo de jogadores não estava absorvendo bem. E pela informação que eu tenho, não estava mesmo. Enfim, o que vocês acham dessa história toda? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!